percebi que eu estava falando muito sério nos outros vídeos, então vou tentar me soltar aqui pra vocês perceberem que eu não sou tão parada, né? Tão, poxa, parei, enfim. Eu vou contar pra vocês aqui o meu processo de quando eu migrei para o digital, né? E o que foi que eu fiz pra eu desenrolar mais a minha comunicação, melhorar a minha comunicação e conseguir gravar vídeos, né? Também assim, com o celular e tal. Na verdade, eu sempre tive boas ideias, eu vou dizer assim, eu posso me gabar por isso, né? Porque eu sou mais criativa, sou de humanas e eu sempre tive boas ideias. A minha cabeça fervilha de ideias o tempo todo e às vezes eu fico até tensa, eu fico travada no sentido de que qual das ideias eu vou escolher para gravar, porque eu fico pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho dificuldade de escolher, né, de falar assim, não, vou falar sobre isso. Agora, quando eu sentei pra gravar esse vídeo, inclusive, eu tava com 3 ideias na mente. Aí eu perguntei pra Rai e ela me indicou pra falar sobre isso, sobre a questão dos meus medos que eu tive quando eu migrei para o digital. Então veja, não é às vezes falta de ideias que você tem. Às vezes você só tem o que eu tinha no início, né, que era o receio, o medo. O primeiro, assim, que eu acho que nos travam demais é o medo da crítica. A gente acha que as pessoas vão sempre nos julgar, né, pela nossa maneira de falar, pela nossa postura, pelo nosso posicionamento, por não saberem ou não entenderem que o que nós estamos fazendo, que era no meu caso. Fiquei chocada porque as pessoas não entendiam o que era revisão. As pessoas, quando eu falava que eu era revisora textual, as pessoas não entendiam, gente, ao meu redor. Raramente, assim, acho que na verdade não entendiam mesmo, sério. Das vezes que eu ia à padaria, eu não saio muito de casa, das vezes que eu ia à padaria, eu tava na rua ou recebia visitas, que eu falava sobre o que eu tava fazendo, as pessoas ficavam simplesmente lá, boiando, entendeu? Eu tinha que explicar o que é que eu estava fazendo para elas entenderem. Então isso causou um certo receio na hora de falar, porque eu ficava pensando nessas pessoas, né? Eu ficava assim, eu vou fazer um conteúdo, vou criar conteúdo, essas pessoas me seguem, o que é que elas vão falar a meu respeito? Só que aí com o tempo eu fui entendendo que eu não falo para elas, eu não falo para os meus amigos, eu não falo para os meus vizinhos, eu não falo para os meus parentes, eu falo para os meus clientes, né? Para quem escreve, para quem se interessa, se importa e gosta de escrever, né? Já está aí com uns 3 anos que eu tô aqui no digital, eu fui quebrando ao longo desses anos essa barreira. Hoje eu já consigo destravar isso porque eu sei qual é o meu público, né? E eu não fico perdendo tempo querendo agradá-los. O segundo medo, assim, que eu acho que me travava também de ficar falando, né, sobre o que eu sabia ou de vir aqui gravar, era a questão da comparação. Eu acho que também isso é demais, né? A gente sempre tem. É uma coisa que é inevitável. Antes eu ouvia, não se compare. Só que é impossível a gente nos comparar. Principalmente quando você entra lá no Instagram, e eu ia direto nas questões das revisoras, eu ficava me comparando e eu via que elas tinham muito mais tempo de experiência do que eu. Elas atendiam muito mais do que eu. Enfim, isso me dava, assim, um certo receio. Eu ficava, caramba, como é que eu vou falar daquilo que eu faço se eu não tenho tanta experiência, digamos assim, né? Eu não tinha tanta experiência até então. Hoje já estou aí chegando nos quase 100 livros revisados. E eu ficava nessa comparação e olhava para o meu conteúdo e via o meu conteúdo muito raso e via o conteúdo dessas pessoas, né, mais profundos e não sabia o que fazer. Eu comecei a quebrar isso quando eu falei assim, eu não quero ser como essas pessoas. Eu quero fazer do meu jeito mais estratégico, do meu jeito, só que certeiro, né? Não fazer coisas aleatórias. E tem dado super certo. O atual agora, que é o Sano Digital, tá mais organizado. Eu tô conseguindo organizar mais, que é justamente para falar exatamente o que eu tô falando aqui para vocês. Eu divido lá, só que em forma de textos, em reflexões e tal, experiências também. Mas se você for ver o meu Instagram, né, o @revisorasamira, você vai ver que é um tanto bagunçado. Só que hoje eu consigo saber exatamente aquilo que eu vou postar, aquilo que eu tenho que postar, o que eu devo postar, para deixar ali como uma vitrine, né, para expor aquilo que eu já sei. E antes não, eu ficava criando um monte de conteúdo, tudo bem bonito, bem elaborado, assim, no Canva. Eu tenho uma pasta no Canva que tem mais de 200 posts criados. Se eu tiver postado de 3 a 5, foram muitos, para você ver, de tanto que eu tenho várias ideias, só que eu não conseguia destravar nessa parte. Eu ficava me comparando demais, então não faltava ideias.
Eu sempre tive ideias. Tá lá. Mais de 200 posts. Só que eu não conseguia dividir isso. E às vezes eu dividia, ficava me comparando. Ninguém curtia. Não aparecia cliente, eu ficava frustrada. Aí abandonei a página depois de um tempo, que era Samira Revisora. E agora ficou o contrário, né? Ficou Revisora Samira. E aí sim eu comecei a ser mais estratégica, digamos assim. A parar de ficar só estudando. E eu passei a aplicar. O que o pessoal do marketing fala, eles estão certos. A gente não tem que fazer uma grande produção, né? Não tem que fazer um design top. Você só tem que falar a linguagem do seu cliente. Você só tem que ir direto na dor do seu cliente. Você tem que alertá-lo, mostrar que ele precisa de você, que ele precisa do seu serviço, que você entende, que você é uma autoridade, um expert naquela área. E eu não conseguia fazer isso porque eu não me achava. Eu acho que aí também entra outra trava, né? Da comparação, e é essa trava de que eu não me achava uma autoridade na minha área. Eu não me achava um expert na minha área. Hoje, eu já me acho, gente, até demais, né? Eu tô chegando quase aí nos 100 livros, pelo amor de Deus. Consigo mais não me ver como uma autoridade. E eu não fico mais nessa de comparação, porque hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, essas pessoas que estão lá, elas tiveram a história delas. Tem umas meninas e uns caras bem interessantes, assim, na qual eu me baseei. E eu passei um tempo vendo, né, os conteúdos deles, pra eu conseguir fazer o meu conteúdo. Então eu tive que me comparar, sim. Eu tive que passar por essa experiência chatinha aí de ficar lá olhando, comparando com o meu conteúdo e achando o meu conteúdo ruim, porque de fato era, né? Não era só postar por postar. Eu postava muito, como eu falei, na outra página, e não acontecia praticamente nada. Eu tava sendo muito técnica, e não é assim que funciona no digital. A cada momento, né, você vê que tem uma nova atualização lá no Instagram e tal, e você tem que também que ir acompanhando essas atualizações, e você tem que falar, como eu disse antes, a linguagem do seu cliente. Você não pode simplesmente chegar lá no Instagram falando do jeito que você quer, escrevendo do jeito que você quer, não. Principalmente no meu caso, que eu sou revisora, eu não posso escrever de qualquer jeito. Eu não posso fazer um post de qualquer jeito, entende? Eu tenho que fazer baseado naquilo que eu acredito, que eu quero, nas cores que eu escolho, claro, só que pensando no cliente. Acho que era essa a questão da minha trava. Eu não pensava no cliente, eu só pensava que o post tinha que me agradar. Eu pensava que tinha que ficar bom porque era eu que estava fazendo. Não tem nada a ver com isso, gente. É sempre o cliente. Pense no seu cliente, pense no outro, em quem vai entrar na sua página e vai entender o que você faz. A pessoa que vai entrar agora na minha página, ela vai entender que eu sou revisora? Se ela olhar nos destaques, como eu estava olhando ontem, eu arquivei alguns porque eu vi que já não tem mais nada a ver. Ela vai entender que o que eu faço, o que eu escrevo, sobre o que eu escrevo, as pessoas que eu atendo, qual o padrão de pessoas que eu atendo, qual tipo de conteúdo que eu reviso mais, quais os temas, entende? Quais os profissionais que eu atendo mais nesse tempo todo. Eu fico colocando lá. E eu fico falando também nas legendas, nos carrosséis, sobre isso. Eu fico sempre martelando o tempo todo. É uma coisa um tanto repetida, sim, mas isso é você se posicionar. Isso é você conseguir vender. Isso é você conseguir falar daquilo que você faz sem ter receio de repetir, porque o público vai sempre chegar. É sempre gente nova, às vezes chegando no meu perfil. E detalhe, os meus clientes não me seguem. Os meus melhores clientes, eles não me seguem, gente. Então, você tem que preparar a sua casa. Eu estava escrevendo sobre isso. E acho que eu até coloquei eu postei ontem lá no thread sobre isso. Prepare a sua casa, o seu site, o seu e-mail marketing, as suas redes sociais, deixe tudo arrumado. Arruma a sua casa e não tenha medo de se divulgar. Independentemente do que vão falar, divulgue o seu trabalho. As pessoas precisam do seu trabalho. É assim que eu consigo cliente. Eu sou muito ousada, às vezes. Hoje eu sou mais ousada, né? Como eu falei, eu estou me desprendendo dessa questão da comparação. E eu consigo ir nas redes sociais e falar do meu serviço livremente. Antes eu não conseguia, eu tinha essa trava da comparação. O que vão falar de mim? Eu não tenho tanta experiência, eu não sou autoridade na área, as pessoas não me conhecem, as pessoas não entendem meu serviço. E eu fui tirando tudo isso da minha cabeça quando eu fui entendendo que eu já tenho o que elas precisam. Esse é o ponto, acho que aqui é o ponto assim, alto desse vídeo. Eu já tenho o que elas precisam, o que os meus clientes precisam. Eu já tenho, gente, que é a minha expertise, é a minha experiência, é o meu conhecimento. Eu só tenho que divulgá-lo. Pode parecer difícil, né? Porque eu vou ter que vencer todas essas travas que eu tô falando aqui pra vocês. E você também deve vencer as suas. Só que quando você
ultrapassa isso quando você consegue de fato olhar para o teu cliente que vai entrar no teu perfil e quando você vê o Pix na sua conta, você fala assim, valeu a pena aquele post. Valeu a pena eu ter colocado daquele jeito, aquele reel simples, como eu coloquei ontem lá, bem simples. Não tem muita novidade, não tem muita coisa. Eu nem olhei quanto é que tá lá de views, mas tem pegado lá mais ou menos 100, às vezes 200. Então, eu não me preocupo muito hoje com isso, né? A minha preocupação mais é, de fato, atrair o meu cliente e atendê-lo, né? E ser útil, como eu tenho ouvido muito nesses dias. E por fim aqui, eu acho que o terceiro ponto, um dos pontos principais do vídeo, é como eu consegui destravar para gravar. E aqui é bem interessante essa parte porque, como diz a Maia Santos, né, é muito óbvio, muito simples de fazer. Que é o que eu estou fazendo neste momento, é ligar a câmera e falar. Liga a câmera, você tem um microfone, eu comprei esse microfone recentemente. E inclusive quero agradecer aqui a Wesley, né, que me ajudou nessa empreitada. E a Rai também, né, que tem me disponibilizado o celular, porque o meu tá só misericórdia. Tá vendo, ó? Eu não preciso de um cenário todo montado, eu não preciso de um microfone tão bom assim, né, porque não é um microfone de marca ainda. O celular da Rai aqui já dá mil maravilhas aqui, olha a imagem, bem legal, bem melhor do que o meu. E é isso, gente. Você só tem que começar com o que você já tem. Comece com o seu celular, peça lá emprestar de alguém, como eu tô fazendo agora com o da Rai. Peça para alguém te ajudar a comprar um microfone. Não fique colocando empecilhos de comparação e tal, assim, vá treinando. Se você não quer postar, vá treinando. Era o que eu fazia e o que eu faço até hoje. E eu tenho vários vídeos gravados. Eu tô sem roteiro aqui, eu estou gravando sem roteiro. Só coisas que vem na minha cabeça. E você pode optar por fazer isso, ou você pode fazer um roteirozinho como eu fazia antes no meu outro canal. Só que eu acho muito melhor fazer assim, livre. Por quê? Porque eu já tenho uma baita experiência, já são 2 anos gravando. Eu já tenho uma baita experiência com essa questão de vídeos, né? Devido ao que eu já vim passando, vim rompendo essas barreiras, esses medos e tal. E você pode fazer também isso. Você pode ficar treinando, você pode postar do jeito que você achar melhor ou não, ou você pode esperar você melhorar, você pode apostar mais na sua comunicação, mas o ideal é que você poste mesmo para você ir acompanhando o seu processo. Hoje, com o meu outro canal, eu consigo ver o tanto que eu melhorei, eu consigo ver que eu melhorei muito na minha comunicação, como eu falei na minha fala, eu melhorei muito na questão como eu olho para a câmera aqui, na questão do, digamos, não tanto do cenário, mas na questão de como eu falo hoje com mais firmeza daquilo que eu sei. Então, comece com o que você já tem. Comece com o que você já sabe mesmo, com a sua experiência. Eu tenho certeza que você já tem experiência. E se você não tiver, como eu estava vendo ontem na aula, você é o seu case de sucesso. Você pode ser o seu melhor aluno. Fale sobre você, como eu estou falando aqui. Fale da sua jornada. Fale do que você aprendeu, no que você errou, no que você acertou. Deixe as pessoas saberem mais sobre você. Deixe elas ficarem mais a par daquilo que aconteceu com você na sua jornada. E isso vai fazer você vender, sem você forçar nada. Use a internet como uma ferramenta muito, né, útil, necessária, como um trampolim para você crescer na sua carreira, para você se promover. Em algum momento as pessoas vão te achar. É assim que as pessoas têm me achado. Eu espero que me encontrem ainda mais por meio desses vídeos e que você tenha aprendido algo, né? Eu espero até o momento que você tenha aprendido algo e que você comece a aplicar tudo que eu falei aqui. Se você precisa melhorar a sua comunicação, a sua postura, o seu posicionamento, se você precisa organizar os seus perfis no Instagram ou o seu perfil, se você tiver só um profissional, né? Veja se você está falando só de você, no sentido de só postar coisas sobre você e não falar nada do seu serviço, porque tem gente que faz isso também, tem gente que só coloca portfólio e tal. Então, passe a falar do seu serviço, não tenha vergonha, não tenha receio, a não ser que você não queira mesmo, de verdade. Mas se você quiser, saia disso, pare de postar sobre a sua vida, pare de perder tempo com conteúdos nada a ver, ou só mostrando a sua vida. E comece a falar do seu serviço, comece a atrair pessoas, as pessoas certas, os clientes certos. É isso que eu espero que você faça, que eu desejo, e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!